sempre me arriscando aqui, já vou deixar o aviso, né? Que comentar conclave é pedir pra passar vergonha, né? Porque eu comentei até com o nosso amigo Alexandre, né? Vindo pra cá, eu falei, olha, vou lá no Marcelo agora comentar a lista dos que com certeza não vão ser. Vai ser alguém que a gente nem imagina, porque pode ser muito surpreendente, né? Comenta um pouco sobre o conclave e também sobre os últimos pontificados. Bom, o próprio conclave em si, né? Ele é uma coisa recente na história da igreja, tem só 1000 anos. A igreja é recente. Para a Uma igreja coisa recente. da Começou segunda antes de metade ontem. aqui. Porque, de fato, encurtando muito a história, né? Teve alguma eleição lá que não se desenrolava, né? Se não me engano, os cardeais estavam há 3 anos sem escolher papa. E aí o povo italiano ali, bastante italiano, virou e falou assim, ó, é o seguinte, tranca essa turma toda aí numa sala, vocês só saem daí a hora que vocês decidirem quem é o papa. Deixaram eles sem comida, sem bebida, sem nada. Aí resolveram. Em 2 dias eles chegaram num resultado e aí eles ficaram trancados ali com chave, com clave, né? Daí ficou o nome e ficou o costume também, que é muito bom, porque blinda um pouco, né, os cardeais de Lembrando que influência nessa eleição externa. morreram 3 cardeais durante o Durante o conclave. conclave. E escolheram que não era ninguém entre eles. Porque como eles não Chave de entraram fora. de acordo, escolheram um que não estava nem na Europa. Estava Tava em voltando de uma Jerusalém, não cruzada. é? Verdade. E aí quando ele chegou em Roma, a primeira notícia, olha, o senhor é o Papa. Pois é, né? Dizem que quando se escolhe um cardeal de fora do conclave, que é muito raro, ainda mais hoje em dia, se saem as comitivas atrás, né? Mas eles mandam uma verdadeira e algumas falsas para despistar. Porque se não sai uma comitiva ali, todo mundo já sabe. E tem que perguntar, né? O sujeito tem que aceitar. Tem que aceitar, Eu mesmo falo, se tocar o telefone aqui e me chamarem, eu não posso. Tô cheio de coisa pra fazer, ficar papo agora ia me atrapalhar muito, os planos, filho pra criar, etc. Mas, então, uma coisa muito boa que acabou de ter essa votação secreta, né? Os cardeais antes colocavam o nome na cédula para evitar que votassem neles mesmos. Mas ainda é assim, né? Eles não colocam mais o nome. Ah, não colocam mais? Então eles Não. podem votar nele mesmo? A rigor eles prometem que não, né? Mas em termos de conclave, nós sabemos que tudo é possível. Quando é que mudou essa regra? É recente, né? Deve ser coisa da época ali de São Pio X, que veio pra cá. Eles tiraram isso para evitar se identificar ali na hora, né? Também ver o nome, ver em quem votou e cobrar depois, né? Ah, ó, eu vi lá que você não votou no fulano, que nem nós combinamos e tal. E é que nem aquele sujeito que compra voto, né? A cidade compra voto da cidade inteira, chega na hora tem 5 votos. Ele fala, e agora? Alguém tá mentindo aqui, né? Então tirou isso, então é bom porque fica anônimo, né? Fica isolado. Mas eles revelam muitos votos, né? Revelam. Tem 2 jeitos, né? Primeiro tem os cardeais que não acreditam em nada, porque o cardeal que revelar o segredo tá excomungado. Tem uma pena grave ali para se manter o negócio. Agora tem um cardeal que não acredita em nada mesmo, para ele ser excomungado ou não, ou ninguém vai saber que foi ele, etc. Eles não estão nem aí. E o que acontece muito é que os cardeais têm diários muitas vezes, né? Depois que eles morrem, esses diários ficam públicos e aí tem lá as anotações, né? O conclave que elegeu João Paulo I, se eu não me engano, tem todos os detalhes por causa de um cardeal guatemalteco, alguma coisa assim. Ele voltava para a cela e anotava tudo ali. Então, a igreja chegou nesse... Aliás, nesse conclave, o João Paulo I, que foi eleito, disse que votou no brasileiro. No brasileiro, no Dom Aloysio. É muito curioso, né? Entrando nesses últimos, né, conclaves. O conclave que elegeu João Paulo I. Bom, esse... É o mais polêmico. É o mais polêmico de todos, né? Até pelo que aconteceu depois, né? É curioso, tem uma declaração do Dom Aloysio Lorscheider. Alguém pergunta, eu não sei se é para um veículo brasileiro ou italiano, perguntando lá para ele qual o perfil do novo Papa. Ele descreve o Albino Luciani de cabo a rabo. Você já sabia. Ele fala, ele vai falar, não, eu acho que tem que ser assim, assado, uma diocese assim, assado, tem que pensar mais ou menos aquilo. Tem que ser de Veneza, tem que chamar o sobrenome Luciani. Ou seja, ele já sabia, ele tava ali brincando, fazendo uma piada que o repórter não ia entender nunca. Ele tava falando, já sei quem vai ganhar.
E aí, nesse conclave, né, o que se diz é que, apesar disso, né, qual que era o grande... O Albino Luciani aparecia em umas listas, mas ele não era favorito, né? Os grandes cardeais, as duas alas ali a se confrontar ali, era do cardeal Benelli e do cardeal Siri, né? O cardeal Siri mais conservador, o cardeal Benelli mais do status quo ali, depois do Paulo VI, etc. Mas o cardeal Benelli, o que se conta é que ele ficou tão exposto, fez tanta... não tanta campanha, mas ele era um nome tão conhecido que ele criou certa resistência. E eles viram que ele não ia ter os votos. Então ele precisava de uma terceira opção, com menos rejeição, para ser o eleito dele, que foi então o cardeal Luciani, né, que foi ser João Paulo I. Quem conta a história é o Padre Moore, né, no livro do assassinato no 33º grau, conta a história do conclave, conta depois como que o Papa foi assassinado. E ele escreve de um jeito, né, ótimo. O livro é muito bom de ler, né? O Padre Moore fantástico, recomendo muito. Recomendo também. Ele... E aí, bom, o cardeal Luciani, que já estava ali meio combinado, né, de ganhar... Quando você diz combinado é porque os cardeais, antes do conclave, se reúnem, né? Se reúnem, né? Então, o procedimento... Vamos lá, procedimento padrão. O Papa morreu, né? Papa, hoje em dia, né, a medicina consegue declarar de modo mais certeiro a morte de alguém, né? Não é precisa mais bater fácil. com o martelinho na testa. Não precisa bater, né? Não precisa chamar no nome, mas a igreja conserva o rito da oficialização da morte do Papa, que é o responsável é o Camerlengo, né? Que é o camareiro do Papa, que é o responsável justamente por essas coisas. Então ele faz parte do rito, ele tem que chamar o Papa falecido, né? Supostamente falecido, pode ser que esteja dormindo ali. Chama pelo nome de batismo 3 vezes e dá essa marteladinha. Acho que a marteladinha hoje... Já suspenderam. Porque já que tá morto mesmo. Mas isso de chamar o nome, é até bonito, chama o nome 3 vezes, não responde, é declarado morto. Ali naquele momento ele declara que a sé está vacante, não a Papa. Todos os cardeais, né? Todos os funcionários da cúria perdem os cargos. Só fica o camerlengo e o penitenciário, porque pode ser que tenha que resolver algum tema urgente ali, né, concernente à salvação das almas. E aí, o camerlengo vai ser o responsável por chamar o que eles chamam das congregações gerais. Ele vai mandar uma carta, um ofício, para todos os cardeais do mundo, dizendo, olha, sé está vacante, o Papa morreu, nós precisamos tratar tanto do funeral quanto do conclave. E aí, os cardeais que já estiverem em Roma, ou seja a idade que tiver, venham para uma primeira reunião. Normalmente, isso costumava ser uns 3 dias depois que o Papa falecesse. Agora até com o Papa Francisco foi bem no dia seguinte, teve cardeal até que protestou, porque como é que chega em Roma em um dia, né? Mas tudo bem. Nessa primeira reunião, ainda dentro desses 9 dias, né? Essa primeira reunião é para se sortear. Sorteiam 3 cardeais que vão assistir o camerlengo nos afazeres práticos, combinar os horários das principais celebrações, então, vamos ler o testamento do Papa. Então eles leem o testamento espiritual do Papa, onde, no caso, o Papa Francisco pediu para ser enterrado em Santa Maria Maggiore, né? Então tem que armar tudo lá em Santa Maria Maggiore. Então a cerimônia, o horário que nós vamos fazer, tem que prever um horário para levar o corpo para lá. Aonde nós vamos deixar velando? Quem que vai fazer o libreto da celebração? Tem que organizar isso tudo, né? Tem que tocar a casa. Então eles fazem isso dessa primeira congregação geral. Hoje teve mais uma, hoje à noite, ou seja, mais cedo lá, em que eles decidiram a programação dos novendiários, né, dos 9 dias. Que cardeal vai fazer qual celebração em cada um dos dias, dos 9 dias de luto da igreja pela morte do Papa. E foi só até aí eles decidiram. Daqui para frente, pode ser que eles se juntem novamente para decidir uma coisa ou outra mais prática, mas a ideia é que agora os cardeais do mundo inteiro começam a chegar, né? Então, se não me engano, Dom Odilo vai amanhã para lá, por exemplo. Patriarca de Jerusalém gravou um vídeo dizendo que já estava indo. Então, os cardeais começam a chegar. E aí essas congregações gerais, aí sim elas começam a ter um caráter de definição do conclave e do próximo Papa. Então eles vão decidir data de início do conclave, um pouco da logística ali, que horas que faz a missa de manhã, que horas que inicia mesmo,
quem que o secretário, que é o decano, né? Quem que ele vai querer chamar de fora para assisti-lo, né? Porque não estão só os cardeais, né, no conclave. Decano é o cardeal ré, né? O decano é o cardeal ré, mas o cardeal ré tem 91 anos. Como faz? Ele não vai entrar no conclave. Vai ser o Parolin que vai cuidar das coisas, né? Então eles porque não tem só... Eu soube até, eu não sabia. Fica no conclave não só os cardeais, mas também não só um bispo que é mestre de cerimônia, mas não é cardeal, mas tem que estar lá para assistir, um ou dois auxiliares do decano, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, ficam alguns padres ouvindo confissão. Então eles colocam... Esses daí sabem tudo. Esse é o segredo do segredo, né? Então eles deixam padres lá que falam francês, inglês e italiano para ouvir confissão. E não entra, mas fica do lado, podendo violar o lacrado, né? Podendo violar o segredo do conclave, médico e enfermeiro. Se der algum problema. Se der algum problema, tem muito idoso. Muito idoso, né? Ali, um calor, né? Dizem que no conclave do João Paulo II já foi mais pro final do ano. Não, foi mais pro meio do ano, né? Acho que foi de agosto, eu não vou lembrar agora. Foi setembro. Não foi? Mas às vezes pode calhou que tava um calor. Eles falam que tava um calor na Capela Sistina, só tem uma janelinha no alto ali. E aí que o cardeal Siri, quando eles estavam na Praça São Pedro entrando para fazer a missa, para depois ir pro conclave, o jornalista perguntando ao cardeal Siri, falou assim, será um breve conclave, ninguém aguenta um dia nesse calor. Não colocaram ar-condicionado? Nós vamos votar o primeiro que sair na frente, todo mundo vota nele e vamos embora. E não foi assim. Foi um conclave longo ainda, durou 4 dias. Mas então, eles fazem, nessas congregações gerais, participam os cardeais com mais de 80 anos, que é uma novidade também, foi o que Paulo VI criou, isso de tirar os mais idosos do conclave, pode ser questionável aí se isso é bom ou não, enfim. Hoje nós temos 135 votantes e 117 não votantes, quer dizer, quase meio a meio, né? Os que votam e os que não votam. Então, nessas congregações, eles vão definir a linha. Falam que eles são bastante respeitosos no sentido assim, em público, nas falas de microfone, etc., não se fala nomes. Só se fala temas, olha, então vai lá o cardeal da Ásia e comenta, eu acho que a coisa do ordenamento de mulheres tem que acabar logo de uma vez esse assunto. É uma espécie de candidatura também, né? Eles vão dando a linha ali, e ali vai se sentindo quem é quem, né? Quem que apoia o quê e tal. A coisa acontece no cafezinho, né? É no coffee break que a coisa se desenrola. O Papa Francisco contava essa história, né? Que ele estava na última congregação geral, na véspera do conclave. Ele estava pegando lá um bolinho, né? Um cafezinho ali, um café frio ali no coffee break. Chega um cardeal para ele. Ele descreve assim, eu nem sabia quem era, um italianão bem típico, assim, né? Cardeal desses de filme, né? Se for inventar um cardeal, era aquele. Que ele chega, Excelência, o senhor que é o arcebispo de Buenos Aires? Fala, sou eu sim. Ele, e é verdade que não tem um pulmão? O cardeal Bergoglio falou assim, não, é que eu tive um problema, eu era jovem, tive uma tuberculose, tive que tirar um pedaço e tal. Aí o cardeal olhou pra ele, essas surpresas de última hora. E foi embora. E aí o Papa Francisco diz na biografia, ali eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. E de fato ele foi uma eleição rápida, né? Foi na 3ª, 4ª votação, já no segundo dia, então de fato a coisa estava combinada, voltando ao que a gente estava falando, combinada em que sentido? Combina um voto ali na hora? Não, é óbvio que vão se formando grupos, partidos. Forma os partidos, tem um cardeal que vai levantar que lidera, um nome, né? Aí vai testando uns nomes. E esse daqui, esse daí... Isso aí não dá. Não gosta. E o que se comenta é que às vezes a gente tende a pensar muito com a nossa própria cabeça, né? Então, muitos dos nossos amigos, né, pensam muito na questão da liturgia. Tem muita gente que vai pensar na questão das bênçãos que teve aí recentemente, que foi uma polêmica grande. Outros vão pensar em ecologia. Então, quem que é? Mas, às vezes, os motivos que levam os cardeais ali a tomarem uma decisão podem ser os motivos mais prosaicos do mundo, né? Pode ser um motivo assim, eu tô para me aposentar,
que cardeal que me dá uma guarida em Roma aqui, pra eu vir morar aqui depois? Ou ainda um cardeal que seja mais carreirista, da Cúria, com quem eu tenho uma proximidade, sou jovem ainda, fico aqui um papado de 10 anos, 10, 15 anos, eu formo a minha carreira no próximo conclave, eu chego aqui com mais estofo, quem sabe, Também para deve concorrer. ter pagamento de favores também. Ah, com certeza, né? Te fiz. Eu que te fiz cardeal com esse papo aqui, eu que levei seu nome para ele, agora me ajuda, né? Tem bastante isso. Então, muitas vezes pensar nessa dicotomia conservador ou progressista. Vai permitir a missa em latim ou não? Vai defender diácono mulher ou não? Às vezes os cardeais estão com pensamentos mais simples ali, né? Pensando aqui, qual que vai deixar a minha vida mais tranquila aqui? Qual que eu vou poder ir embora desse conclave e não ter mais, né, ficar recebendo... Qual que eu vou ter menos problema? Qual que eu vou ter menos problema? Qual que eu vou poder depois vir morar em Roma? Eles pensam nisso, né? São, pra gente, algo muito especial, mas pra eles, principalmente os da Cúria, né? Para os da Cúria, aquilo é o dia a dia deles, né? Não tem, se perde um pouco até do sentido. E normalmente se formam 2 partidos ou 3? Normalmente 2. 2? É uma ala meio de situação, meio de continuidade, e uma ala contrária. Isso, nos últimos papados, tem se confundido com a questão de ser progressista ou conservador. Por exemplo, dá um exemplo. Na do João Paulo I foram duas frentes. Então, a frente do Benelli, que era uma frente de continuidade, do papado de Paulo VI, não... E aí tem que ter bastante cuidado, né? Não é que ele ia ser o Paulo VII. Ele ia imitar o Paulo VI e ser a mesma coisa. Mas não é isso. Ia ser o Papa Benelli, do jeito dele. Nenhum Papa foi igual ao outro, né? Mas talvez manter as pessoas-chave nas posições-chave, manter a mesma linha de atuação diplomática, né? Manter um certo viés doutrinal, de ênfase em algumas coisas da doutrina para o mesmo lado, né? Nesse sentido que a gente diz continuidade, né? Não quer dizer que vai ser uma réplica, né? E a ala mais de oposição, que era mais conservador, do cardeal Siri, né? O Padre Moore até ele comenta, agora eu não lembro se foi desse conclave ou do João Paulo II. Ele diz, a culpa de ter sido... foi João Paulo II. A culpa de João Paulo II ter sido Papa foi dos tradicionalistas. Ficaram votando no Siri até o fim. Se tivessem ido para uma terceira via, e aí que é o ponto, né? Tem sempre esses dois grupos. Mas uma hora o conclave trava. Tem que pegar um nome de consenso. Tem que pegar um nome de consenso, um nome uma fresco terceira no meio. opção, né? O cardeal Wojtyla foi isso, né? Então a votação entre Siri e Benelli não andava. Quer dizer, ia 5 votos para lá, 5 votos para cá, aquele calor, né? A coisa não andava, e aí eles falaram, o Benelli tinha a maioria. Então ele falou assim, falta pouco para ganhar, mas quem que tem aí que herda todos os meus votos e traz os indecisos que estão... até rouba uns do Siri. Esse polonês aqui, esse moço polonês aqui que ninguém conhece. Então vai. E aí, assim veio o cardeal Wojtyla. Ele era muito novo, né? Tanto que fez um papado enorme, né? 28 anos. 78 até 2005. Muito grande, papado muito longo. Esse é um outro adágio romano, né? Que se diz que nenhum cardeal quer entrar em seu último conclave. Você quer participar de mais um. Então ele não vai votar num jovem. Vai votar no mais idoso. Votar no mais idoso, para ele ter quem sabe na próxima ele tem alguma chance, né? Eles escolheram o João 23, que era mais idoso. Era mais idoso. Né? Claramente com algumas comorbidades ali, né? O João 23 é enorme. Então, tem um pouco isso também. Mesmo eu estava vendo a listinha, né? Dos papáveis, etc. A gente chega. Aí comenta de 2005, então. 2005, bom, tinha um contexto importante ali. Primeiro, era um papado gigante. Foi um papado longuíssimo, de João Paulo II. Então, ao longo do papado dele, foi surgindo e sumindo liderança. Porque era aquela coisa, o Papa vai morrer? Não vai, não morreu. Ficou vivo mais 5 anos. Olha, dele descobriu o Parkinson até ele morrer foram acho que 7 anos. Isso aí queima totalmente sim. muitos. Um que foi queimado foi o cardeal de Milão, né? O Scola? Não. Não. Marini. Carlo Marini. Ainda bem.
Que ele chegou lá com a mão tremendo, diziam lá de baixo. Já estava tão ruim, porque se fosse uns anos antes, ele poderia ganhar. Exatamente. Isso tem muito. E aí, quem foi ficando na Cúria e que era o homem de confiança do João Paulo II? Era o cardeal Ratzinger, que tocava ali o Santo Ofício. Bom, sempre foi um homem muito respeitado, né? Um teólogo muito importante, um homem muito inteligente, um intelectual, né? Então ele tinha muito respeito, tinha uma experiência na Cúria e, querendo ou não, o que se via ali nos últimos anos de João Paulo II, que ele estava muito debilitado, quem era quem tocava o dia a dia era o Ratzinger. Então talvez o que tenha acontecido ali naquele conclave foi, olha, não tem muitas opções claras aqui. O Ratzinger está com 78 anos, não vai também ser um papado muito longo. Vamos colocar ele e a gente vê o que acontece. Vai ser um papado curto, aí a coisa se reorganiza. Ele já está acostumado, ele já sabe tocar. Deve estar tudo aqui muito antigo no Vaticano, porque o papado comprido, muita coisa que vai ficando, né, vai deixando. Por inércia, né? E aí foi uma votação rápida. Ele era o favorito, vai pegar matérias da época, né? Não adianta dizer, eu lembro. Não. O que o jornal na época dizia? O jornal na época dizia, no dia que começou o conclave, dizia lá, se pegar a Folha de São Paulo, vai dizer, não tem nenhum candidato claro, mas todo mundo fala desse alemão aqui. E foi isso. Dia seguinte ele ganhou. Tinha algum outro segunda opção, você lembra? Quem que era a segunda opção dele? Não tinha, porque aí vai ser da turma mais progressista, eles não lembro agora. E na primeira votação tem aqueles votos de homenagem. Tem muito isso, né? Como a primeira votação tem 2 objetivos, né? Primeiro, que é a única do dia, que eles fazem a missa de manhã na Capela Paulina, vão em procissão até a Sistina, cantando a ladainha, e quando chegam na Capela Sistina, sai todo mundo, vai ter a primeira votação. A primeira votação tem 2 objetivos, né? O primeiro é fazer essas homenagens, então às vezes votar num cardeal com mais de 80 anos, para depois alguém dizer, o senhor foi votado, né? Não esqueceram do senhor, muito respeito, etc. Ou mesmo até ali dentro, né? Alguém que sabe que não vai ter nenhuma chance de ganhar, mas se vota para quando ler o nome todo mundo bater palma, né? Tem um pouco isso, né? Não sei problemas que tenha, né? E também um pouco para mapear o terreno. Eles passaram 10 dias ali fazendo as combinações, mas não teve votação. A votação secreta ninguém sabe. Jogo é jogo, treino é treino. Né? Não tem não tem datafolha, né? Não tem, dá pra saber. Então faz essa primeira votação também pra ver o que aparece. Não tem urna eletrônica também. Não tem urna eletrônica, não. Eu vi uma boa da nossa amiga, a Pietra. Ela postou esses dias uma que ela falou assim, quem vai ser o Papa, né? Alguma coisa assim. Ela falou, vocês estão achando que não posso nem falar, né? Que a live cai, né? Vocês estão achando que o Espírito Santo é aquele órgão de 3 letras que escolhe quem ganha? Era urna eletrônica. Não. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.